esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conduz a nossa reflexão provincial da província de Rio, Minas e Espírito Santo, Padre Nelson. Caro confrade Padre Marcelo, coordenador da conferência, Padre Roque, que é o vice-provincial aqui da Bahia, Padre Vanúcio, que representa o nosso bispo, é o chanceler aqui da Cúria, caros confrades redentoristas aqui presentes, missionários leigos, família redentorista, irmãos e irmãs presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da TV Bom Jesus. Toda a Eucaristia é uma festa, mas a nossa festa ela tem um sentido, um significado. Hoje, o significado da nossa festa é celebrar a vida redentorista. Primeiro, celebramos a fundação da congregação. Foi num dia 9 de setembro do ano de 1732, quando Afonso e mais alguns companheiros, lá numa capela improvisada na comunidade de Scala, cantaram o Te Deum, cantaram a missa do Espírito Santo, que foi presidida por Dom Falcoia, e ali começava um movimento missionário, um dinamismo missionário novo na igreja, com uma missão bem específica, um objetivo muito claro: anunciar o Evangelho aos mais abandonados, aos mais pobres. E esse objetivo claro veio pela própria experiência de Santo Afonso, que estava ali, nesse grupo, como o fundador. Afonso já tinha contato com os cabreiros de Scala, aqueles homens abandonados pela igreja e pela sociedade. Afonso se deixou tocar, sensibilizar e solidarizar com aqueles homens, e mesmo voltando para Nápoles, a sua terra, ele não conseguiu ficar lá, porque o coração de Afonso já estava no meio dos pobres, dos sofridos. É para onde então ele foi e onde a congregação foi fundada. Não é coincidência que o lugar social da congregação tenha sido ali, num lugar simples, pequeno e no meio de gente rude e pobre. Isso marca a nossa identidade, isso marca a nossa missão, isso marca o nosso carisma. Ora, também é festa redentorista, porque nós estamos celebrando 50 anos da fundação canônica
dessa porção redentorista que está aqui na Bahia, chamada de Vice-Província da Bahia, com casas aqui em Bom Jesus da Lapa, em Salvador, em Juazeiro. Ou seja, a obra missionária redentorista, a evangelização dos missionários redentoristas, que é feita nestas terras há 50 anos. Por isso nosso coração se alegra, nós exultamos e bendizemos a Deus, porque não se trata apenas de uma data no calendário. O que nós celebramos é história, o que nós celebramos são vidas que se doaram, que se consagraram, que trabalharam. O que nós celebramos é um projeto de evangelização missionária junto ao nosso povo simples, e isso nos alegra. O Papa Francisco disse certa vez que nós devemos celebrar de 3 maneiras: olhar o passado com gratidão, olhar o presente com paixão, olhar o futuro com esperança. Eu penso que essa deve ser a nossa atitude hoje, nessa celebração redentorista. Olhar o passado com gratidão, e louvar a Deus pela vida de Afonso, Geraldo, Clemente, João Neumann, os nossos beatos, mártires, redentoristas, e uma multidão de confrades que se santificaram na obra de evangelização. Olhar o passado com gratidão é louvar a Deus por todos os redentoristas que espalharam a congregação pelo mundo afora, pelos 80 países onde nós estamos, especialmente aqueles que começaram essa obra, que tiveram mais dificuldade, enfrentaram mais desafios. E aqui no nosso contexto, louvar a Deus pelos missionários poloneses que chegaram nesta terra, vindo de um outro país, com uma outra língua, outros costumes, mas nada disso impediu que bravamente eles instalassem aqui a congregação redentorista. Ou dos alemães lá em São Paulo, ou dos holandeses lá em Minas Gerais. Como não nos admirar e nos encantar com a bravura desses homens, desses missionários, que não tiveram medo, pelo contrário, tiveram ousadia para trazer para nossas terras brasileiras essa obra de evangelização redentorista. Por isso olhamos o passado com gratidão, porque se chegamos aqui, outros lutaram e construíram para que essa história não acabasse, não terminasse. E a congregação só chegou até aqui porque houve fidelidade criativa. Ou seja, não é uma mera repetição. Nós não ficamos repetindo Santo Afonso, porque o tempo de Santo Afonso, lá no século XVIII, não era mais o tempo do século XIX, nem do século XX, tampouco do XXI. A intuição de Santo Afonso permanece, o carisma permanece, a missão permanece. Agora, a maneira concreta de viver essa missão, ela vai sendo adaptada na sociedade em que vivemos, no tempo, na cultura, na história. E esses homens foram capazes não de repetir história, não de imitar uma história, mas de serem criativos e fiéis para que nós pudéssemos chegar até aqui. Aí está o valor deles e é por isso que nos alegramos. Por isso fazemos memória agradecida. Lógico que eles tiveram erros, lógico que eles tiveram falhas. Aliás, só não tem falhas quem não faz nada. Só não erra quem fica acomodado na vida e deixa a vida passar. Toda pessoa que constrói alguma coisa terá erros, fragilidades. Mas nós temos certeza que os acertos, que a entrega, que a doação, o amor foi muito maior do que as dificuldades e erros que porventura aconteceram ao longo dessa história. Queremos olhar o presente com paixão. O presente redentorista oferece muitos desafios. O número de vocações diminui, o envelhecimento dos confrades vai crescendo. A sociedade em que vivemos apresenta para nós desafios para os quais não temos respostas prontas. Sim, evangelizar no mundo de hoje é uma tarefa árdua e desafiante. E não há receitas prontas, não há livros prontos para ensinar.
é preciso saber ler os sinais dos tempos. Por isso, não se pode conceber um redentorista acomodado, medroso, fechado. Não se pode conceber um redentorista que, por medo de viver o presente, quer se refugiar nos ritos do passado, quer se refugiar naquilo que já foi vivido antigamente, por medo de enfrentar o caminho e a vida. Ser redentorista é não ter medo de sujar o pé no barro da história, do nosso presente, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não se concebe um redentorista que não olha para frente com esperança, com firmeza. Por isso, por maiores que sejam as dificuldades e os desafios, que não só nós redentoristas, mas toda a igreja vive nesse momento, nós temos que olhar o presente com paixão. E paixão significa ardor missionário, zelo apostólico, coragem para enfrentar os desafios, alegria de ser redentorista, orgulho de pertencer a essa congregação. Olhar o presente com paixão é mergulhar nas águas de que nos falou a primeira leitura de hoje, que vai passando e renovando e trazendo saúde e vida. É a água da graça de Deus. Olhar o presente com paixão é como Jesus dizer: o zelo pela tua casa me devora. Esse amor à igreja, a nossa mãe igreja. E olhar o futuro com esperança. O futuro não deve nos amedrontar, o futuro não deve nos paralisar. Pelo contrário, a nossa consagração é feita a Jesus Redentor. Não é a nossa força humana, a nossa razão humana, é a graça de Deus, a mesma graça que conduziu Afonso a fundar a congregação, é a graça que está presente com todos nós redentoristas hoje. É nessa graça que confiamos para enfrentar o futuro. E o nosso futuro hoje tem um nome de reestruturação. Ou seja, a congregação redentorista no mundo inteiro está num processo de mudança, de adaptação, de transformação. E essa reestruturação não é por medo do futuro, não é por medo de perder, é para a missão. A missão é a palavra-chave da congregação redentorista. Não é uma missão que nós fazemos, é uma missão que nós somos como missionários, como pessoas. A nossa vida missionária é missão. Por isso, olhamos o futuro com esperança. A reconfiguração já está aí batendo as nossas portas. O próximo ano, já num tempo desse, estaremos unidos, a vice-província da Bahia, a província do Rio, a província de São Paulo, e seremos um só corpo missionário, superando todo provincialismo, todo fechamento, toda cerca, toda visão medíocre e limitada. Pelo contrário, queremos alargar nosso olhar, e nas terras que correspondem às nossas províncias, evangelizar, sermos presença do Redentor. Aliás, o último capítulo geral definiu o redentorista como missionários da esperança, continuando os passos do Redentor. Sim, ao olhar o mundo ferido, nós somos missionários da esperança. Não somos missionários do medo, não somos missionários do terrorismo religioso, não somos missionários da violência, da agressividade institucional. Somos missionários da esperança. E a esperança para nós tem nome, é Jesus Redentor. E queremos continuar os passos de Jesus Redentor, continuar o projeto do reino de Deus. É a Ele que nos consagramos através dos votos de pobreza, castidade e obediência e perseverança. É nele que nós estamos alicerçados e radicados como consagrados redentoristas. Que Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, nos cubra com o seu manto de amor. Renove a nossa alegria de sermos redentoristas, família redentorista, consagrados, padres e irmãos, missionários leigos, Jumire, Juventude Missionária Redentorista, oblatos, ex-seminaristas,
congregações religiosas femininas que participam do nosso carisma, nossos colaboradores, funcionários das nossas igrejas, santuários, casas, e o povo de Deus que frequenta as nossas comunidades, nossas igrejas e santuários. Somos família redentorista com muito orgulho e com muita alegria. Por isso eu convido os missionários redentoristas a ficarem de pé, os padres, irmãos e leigos também. Vamos cantar? Demos graças, repetindo, copiosa pudel redemption, demos graças, traduzindo, será com ele. Viva a congregação redentorista!